Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, que acreditamos e confiamos naquele que nos chamou, né? Daquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Pessoas têm dúvida com relação a essa palavra, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Fizeram essa pergunta. Mas vamos para algo que tem deixado muitos questionamentos com relação ao meu comportamento, à minha posição espiritual. Quando me perguntam assim, você se reúne aonde? Né? Vamos pegar a Bíblia e vamos falar sobre o que é se reunir. Né? O que é se reunir? Porque eu não sei se você pensa igual a mim, de você sair de casa, sentar num banco e ouvir uma pessoa falar. Olha, eu quero dizer para você que esse método eu vivi por muitos anos, sentado no banco de uma igreja, cujo a cor da cadeira é a cor da minha camisa, branca, mas eu fiquei por muitos anos sentado numa cadeira branca de templo, e ali eu achando que estava eu fazendo a vontade de Deus, ou cultuando a Deus, eu achando que estava. Na verdade, eu estava sendo mais um no meio da multidão. Eu não sei se você gosta de ser mais um na multidão, né? Mas eu quero dizer para você que nós somos chamados para fazer a diferença no reino espiritual. No reino espiritual, há autoridades para serem executadas através de nós. E se a gente não entender o que é reunir é se juntar, congregar, reunir é estar junto, compartilhar. Agora, o que mais me chama a atenção quando Paulo trouxe para a igreja de Coríntios a palavra reunir, ele estava querendo edificar uns aos outros. Então você se congrega, você se reúne e você entra mudo e sai calado. Por quê? Porque a tradição é romanos implementando dentro do sistema religioso a forma ritual de cultuar a Deus. Então, dentro do ritual, nós fomos escravos por muitos anos deste ritual. Nós, que eu falo, é quem já está livre, né? Eu me considero um homem livre hoje para o Evangelho. Eu não saio de casa sem que não tenha um chamado para me ir. Eu não oro mais por alguém, sendo que Deus primeiro permita eu orar por tal pessoa. Eu estou dependendo desse mover do Espírito, porque é ao Espírito de Deus que nós precisamos de obedecer. Mateus 4, na tentação de Jesus, e Jesus sendo guiado para o deserto pelo Espírito Santo ao ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi guiado, até para ser tentado, ele foi guiado pelo Espírito. Por que eu, para sair de casa para um culto, eu tenho que fazer a vontade da doutrina e do horário que está implementado, está imposto sobre minha vida, tal obediência? Né? Então, assim, se esse método que você entende é servir a Deus, eu quero dizer para você que você vai ficar engessado por muitos anos. E você mesmo não vai ser um canal de bênção daquilo que Deus precisa te usar. Por quê? Porque se você for olhar dentro do versículo, onde Paulo começa explicando o que seria a edificação da igreja e de tudo aquilo que nós precisamos para ser compartilhado quando nós estivermos juntos, você vai observar, você vai entender que ao sentar num banco branco de uma igreja, ou até mesmo de outra cor que não seja, né? Mas se você sentar num banco de uma igreja somente para ouvir, você está dizendo que você nasceu para ser ouvinte e não praticante da palavra. Tiago disse na sua carta, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Né? Então, só ouvir, será que é o bastante para nós? Né? E o ouvir a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, um surdo, ele não terá fé. Então, a gente começa a perceber que essa linguagem de a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é sentar numa igreja para ouvir a palavra dita por um homem, dizendo que é a palavra de Deus que eu preciso para obedecer.
Não seria isso o meu entendimento. Meu entendimento seria que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. Da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o quê? É o que sai da boca de Deus. As escrituras são ensinamentos que precisamos para ter uma conduta de fé que nós aprendemos através dos testemunhos que foram deixados para cada um de nós. Mas fora de sentar, eu saio da minha casa, sento num lugar para ouvir alguém falar, me ensinar aquilo que eu não ouço em casa, dentro do meu quarto, Deus me ensinando, eu quero dizer que minha fé está invertida e a minha condução da caminhada também. Porque primeiro, se eu não ouço o Espírito de Deus que está em mim, que me ensina todas as coisas, e eu saio da minha casa para ouvir uma pessoa falar das Escrituras, eu digo que eu não estou gastando, não estou recebendo das Escrituras o alimento necessário para a minha vida. Aí é por isso que está toda essa organização religiosa, é por isso que as pessoas estão pagando para ouvir a palavra, é por isso que as pessoas estão saindo de casa com o intuito de achar que lá vão conseguir a resposta e que Deus está ao seu serviço. Eu dou meu dízimo, eu pago o pastor vai e me dá a palavra, né? A palavra de Deus, né? Eu não peco, aí eu participo da ceia, mas o pecador não participa da ceia, mas continua dando dízimo. Queridos, vamos pensar nessas coisas. Mas vamos agora meditar nesse versículo onde que Paulo vem tratando do que é reunir. Do que é reunir. Vamos tirar o foco desses fantasmas que existem, espirituais, e que estão escravizando as pessoas dentro de um ritual onde o próprio Jesus, no seu sacrifício, e levou sobre si as nossas dores, né? E levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons aos homens. Ele não quis dizer dons aos crentes, Efésios 4, 7 e 8. Né? Então, vamos se atentar agora nesse versículo. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação daquilo que está sendo dito através do dom de língua. Seja tudo feito para edificação. Quantas vezes você já saiu de casa arrumado com a Bíblia, senta num banco para ouvir uma palavra e eu vou ser sincero, eu falando de mim, muitas vezes eu saía pior. Sabe por quê? Porque aquela palavra que estava sendo dita não era para mim. Aquela palavra que estava sendo dita era para quem estava pregando. E estava sendo transferida para o povo obedecer. Como aquele jargão. Ovelha produz ovelha. Que isso? Os pastores então só recebem, né? E aí pego a palavra do dízimo, lá em Malaquias 3, que eu vou deixar um vídeo sobre esse entendimento do dízimo, né? Que foi uma profecia contra os sacerdotes da época que traziam o dízimo para a casa do tesouro tirado do povo, mas eles mesmos não davam o dízimo. Né? Então, assim, aquela palavra que está se referindo ali é para os sacerdotes, que eu vou compartilhar em outro vídeo. Mas se atentando agora do que fazer quando a gente se reunir, está querendo dizer que toda a congregação tem que participar dessa reunião. Tem que participar. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, uma interpretação. No caso de alguém falar em outra língua, no 27, 1 Coríntios 14, 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. E isso sucessivamente haja quem interprete. Então, se a gente for tratar de todas essas questões, quando se trata de reunir, eles me perguntam, mas você se congrega onde? Quando eu falo em casa, eles falam que eu estou fora. Que eu estou fora, não sou de Cristo, que não é bom que a gente se reúne em casa. Queridos, eu vou falar de mim, pelo que eu vivo. Eu me reúno mais do que muitos que saem de casa arrumados para ir para a igreja. Sabe por quê? Eu compartilho a palavra, eu oro por pessoas. Quando me ligam me pedindo ajuda, eu estou sempre à disposição. Sabe quantas vezes eu já aposentei? 2 vezes no INSS. Uma eu cancelei quando aposentei, cancelei para voltar a trabalhar. Agravou meu problema, voltei a aposentar de novo. Então você vê que a minha vida foi separada para o Evangelho, anunciar coisas boas e coisas novas. Evangelho significa boas novas.
Evangelho significa boas notícias. Você tem escutado boas notícias onde você vai? Ou você tem visto que o cultuar a Deus tem sido um velório? Então isso que me trazia indignação. Eu saí da minha casa, só vi os irmãos alegres do lado de fora, depois do culto. Porque lá dentro parece que todo mundo tinha que ser repreendido, não podia nem olhar do lado, porque senão podia pecar. Eu passei por isso. Infelizmente, templo feito por mãos humanas, Deus não habita, Deus habita em nós. Aí as pessoas falam, quando nós estamos lá, não olha para o homem não. Eu te pergunto, quem está dentro do templo é animal? Não, é ser humano que está lá. Então, se eu me considero, Márcio, cheio do problema, sozinho, me junto lá com 100, 120 pessoas. Triplicou, quadriplicou e o problema excessivo aumentou. Quanto mais gente, mais problema. Então fica com Cristo primeiro. O que Jesus fala na palavra dele? Primeiro, está escrito assim em Mateus, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E aí, quando você vai lá para Mateus 28, você lê assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É outra palavra que eu vou repartir. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batismo, é banho. O batismo verdadeiro é em nome de Jesus, não é batismo de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quem batiza Pai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a Igreja Católica, são os romanos. É o Papa, é o papado vindo em figura religiosa e batizando aqueles que acreditam em Jesus. Então, queridos, tem muitas verdades que, se Deus me der a oportunidade e eu vou repartir, quem quiser ouvir vai estar à disposição no Pare e Ouça Márcio Ferro no YouTube. Então eu queria deixar esse versículo. Você quer se reunir? Se junta aí com 2, 3 pessoas para edificação da sua vida. Vai ter salmo, outro vai ter sonho, outro vai ter dom de línguas, outro vai ter a palavra, outro vai ter uma revelação, um vai ter cântico. Então, fazei tudo para edificação da igreja. Recebe essa palavra, pensa nisso, e qualquer coisa eu vou deixa nos comentários, se é possível compartilhar, eu estou à disposição. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.